Consta nas Escrituras, no livro de Gênesis, que Deus orientou Noé a construir uma arca, a famosa Arca de Noé. E por que a construção dessa arca? Só para a gente contextualizar um pouquinho aqui em termos das Escrituras, para a gente chegar na física. Que é assim, Deus estava insatisfeito, decepcionado, descontente com a humanidade, e ele promoveria o dilúvio a fim de estabelecer uma regeneração da humanidade. Então nessa arca seriam alocados os animais, todas as espécies de animais em pares, e a família de Noé. Tudo bem? Então é assim, as dimensões e material da arca são fornecidos também no livro de Gênesis. E em termos de dimensões, né, do nosso dia a dia, até porque nas escrituras consta a dimensão, a unidade de comprimento cúbitos, naquilo que nós conhecemos hoje seria algo da ordem de 145 metros de comprimento, cerca de 24 metros de largura e aproximadamente 14,5 metros de altura, tá? E o material seria madeira cipreste. Então a arca você percebe que é algo bem expressivo, é algo imponente, tá? Que a gente está falando aqui de comprimento da ordem de 100 metros, como eu mencionei, 145 metros. E foi também sugerido que fosse feito um revestimento interno e externo, isso consta nas escrituras, de betume, que seria uma mistura, algo que hoje nós chamamos de concreto, tudo bem? E a pergunta que surge é, a arca flutuou? E esse é o tópico aqui da nossa discussão relacionada à física da arca ou a física na arca de Noé. E eu vou me basear para essa discussão num trabalho publicado em 2013 por um grupo da Universidade de Leicester. E eu vou até mostrar a referência aqui, olha, tá? E o título em inglês é Os Animais Flutuaram 2 a 2. Urra! Tá? Então é assim, para a gente entender um pouquinho da física agora, a gente tem que conhecer alguns princípios. E o primeiro deles é o chamado princípio de Arquimedes, que nos diz o quê? Se você tiver um corpo parcialmente ou totalmente imerso sobre um fluido ou num fluido, né, imerso num fluido, a questão é que ali nós temos uma situação que temos duas forças competindo. A primeira é a força do peso sobre o fluido, que seria a massa do corpo, né, multiplicado pela aceleração da gravidade. E a outra força é a força chamada força de empuxo, que é aquela força agindo sobre os objetos, né, que estão imersos parcialmente ou completamente num fluido, que pode ser a água no caso em questão, tá? E essa força de empuxo ela é dada por uma fórmula muito simples, que talvez muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo conhecem do ensino do ensino médio, que é a força de empuxo é dada pela densidade do fluido, o volume de fluido deslocado pelo corpo, né, que está ali imerso, multiplicado pela aceleração da gravidade, tá? Então isso aqui, essas são as duas forças aí competindo, tá? E a situação é a seguinte, no caso da Arca de Noé, se nós pegarmos agora e considerarmos as dimensões da arca, o material da arca, a sua densidade e a lei física, digo, baseada no princípio de Arquimedes, a gente vai perceber que seria possível colocar da ordem de 2 milhões de carneiros ou ovelhas na arca até que a arca afundasse, tá? Então existe aqui um amparo dentro dessa perspectiva que eu coloquei, com base no artigo dos colegas da Universidade de Leicester, que a arca sim flutuou, tá ok? Uma questão que se discute ou que se coloca, né, para reflexão é como eram os compartimentos dentro da arca. Isso também é colocado ou é destacado e descrito em detalhes no livro de Gênesis. Então isso aqui foi um vídeo sobre a física na Arca de Noé. E se você gostou desse vídeo, você
dê um like, divulgue o nosso canal e a gente faz assim a ciência brasileira tendo um pouquinho mais de maturidade, de crescimento e perspectivas legais, tá ok? Um abraço a todos, se cuidem, até a próxima.